Amém, queridos. No sermão dessa manhã, queridos, nós vamos falar de um assunto um tanto difícil. A gente vai falar de sofrimento. O tema do nosso sermão nessa manhã se chama Quando os sofrimentos revelam a glória de Deus. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Mais uma vez, o tema do nosso sermão se chama Quando os sofrimentos revelam a glória de Deus. João, capítulo 9, todos acharam? Amém? Texto famoso. Amém. Vamos ler. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nos ilumina, Pai, nessa manhã. Nos ilumina, nos comunica a Tua verdade, nos comunica o Teu Evangelho, Pai. Porque como nós temos comunicado ao longo de toda a liturgia, todo culto, a nossa única ação como igreja é responder ao Seu chamado. É respondermos aquilo que o Senhor nos convida a viver. Por isso, Pai, nós queremos Te responder de forma plausível e profunda a mensagem bíblica. Nós queremos assimilar a Tua palavra e fazer com que ela brote nos nossos corações. Que o nosso coração seja como terra fértil, Pai, para aquilo que o Senhor deseja comunicar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Queridos irmãos, falar de sofrimento é um tanto desconfortável, né? Porque faz a gente revirar uma série de questões que são difíceis para o nosso coração. E às vezes esse sofrimento ele pode ser fruto de uma perda, pode ser fruto de uma doença, pode ser fruto de sucessivos problemas na vida familiar, de sucessivos problemas na vida profissional. E nesses momentos de dificuldade, nós tendemos a fazer perguntas, né? A fazer questionamentos. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu estou te servindo. Eu estou caminhando contigo. Por que de tudo isso? Por que de tanta dificuldade? Por que de tanto problema? A gente tende a fazer essas perguntas, não é verdade? E essas perguntas, queridos, que nós normalmente fazemos no momento do sofrimento, não é exclusividade nossa. Ao longo de toda a história sempre foi assim, né? As pessoas suscitavam questões e perguntas em momentos difíceis, em momentos de fragilidade. E é isso basicamente que a gente está vendo aqui no texto bíblico. Jesus ele se dirige para Jerusalém e ele encontra um homem cego de nascença. E a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Fazer pergunta. Fazer perguntas sobre o porquê do sofrimento. Sobre o porquê aquele homem se encontrava naquela condição. E é interessante notar que os discípulos eles fazem perguntas de acordo com a sua própria categoria de pensamento, né? De acordo com a sua perspectiva judaica. E o que eles perguntam para Jesus? Mestre, quem pecou? Foi a criança no ventre materno? Olha isso. Para que ele nascesse dessa forma? Ou foram os pais dessa criança para que ele nascesse cego de nascença? E é interessante notar, queridos, que
Esse era um tipo de pensamento corrente no tempo dos discípulos, dentro do contexto de Israel, dentro do contexto judaico, que fazia uma conexão entre o sofrimento e um pecado específico. Entre o sofrimento e alguma coisa que eventualmente alguém poderia ter feito. Né? Por isso a pessoa estava sofrendo daquela forma. E muito disso se dá por essa noção de retaliação que você tem no Antigo Testamento, do olho por olho e dente por dente. Né? Ou seja, se eu estou sofrendo, é porque alguma coisa eu fiz. Não é isso? Só que Jesus ele amplia esse entendimento e mostra que as coisas não são bem por aí. Né? É importante a gente notar, queridos, que na humanidade o mal é resultado do pecado. Isso é um ponto comum, tá, queridos? O mal que existe no mundo, todo esse sofrimento, todo esse caos é fruto do pecado humano, tá? Mas isso não significa que o mal, que o sofrimento que a gente acaba sendo acometido está atrelado a um pecado específico nosso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso que as pessoas tentam taxar Jó? Jó sofreu, Jó passou por uma série de dificuldades, e o que os amigos de Jó sugeriram? Ele pecou, ele deve ter feito alguma coisa para estar assim. Mas Jó era um homem justo. Ele não pecou para estar naquela condição. Então, o sofrimento que a gente passa não é fruto específico de um pecado nosso. Mas também é importante ponderar, queridos, que sim, o pecado ele traz consequências, né? Se eu sou individualista, se eu sou arrogante, a tendência é que eu vá andar sozinho, né? Se eu não sou uma pessoa respeitosa dentro do meu casamento, a tendência é que o meu casamento ande em frangalho, né? Se eu for uma pessoa desonesta no meu trabalho, a tendência é que eu seja demitido de repente. Ou que o meu ambiente profissional ele acabe sendo fragilizado. Então, todo pecado tem consequência, tá, queridos? Todo pecado tem consequência. Mas isso não significa também que a gente tem que viver refém desse pecado. Em Cristo Jesus, nós temos um caminho para arrependimento, para restauração, para santificação, para justificação dos nossos pecados. Amém, queridos? Outra coisa que é importante a gente perceber, nem todos os nossos pecados, na verdade, perdão, nem todos os nossos sofrimentos podem ser explicados pelo que acontece no passado. Isso é uma outra coisa que às vezes a gente carrega no coração, não é verdade? Às vezes a gente se vê sofrendo, a gente passa por algumas dificuldades, e o que a gente pensa? Pô, há 10 anos atrás, aquela questão, há 20 anos atrás, olha o que aconteceu. Não é isso que a gente pensa às vezes? Mas uma coisa também não tem nada a ver com a outra, queridos. O motivo da gente estar sofrendo não necessariamente está atrelado ao que a gente passou ou não no passado. Amém, queridos? É claro que existem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente acaba carregando uma marca profunda, uma marca que vai nos acompanhar ao longo da nossa caminhada. Mas isso não significa que nós vamos atribuir todo e qualquer tipo de sofrimento a uma coisa que a gente fez há 20 anos atrás. Uma outra coisa importante da gente perceber, queridos, nós somos responsáveis pela nossa conduta. Portanto, se a gente viveu numa família disfuncional, se a gente viveu num contexto complicado familiar, eu não sou responsável pelo pecado dos meus pais. Eu não sou responsável pelo pecado do meu cônjuge. Eu não sou responsável pelo pecado dos meus filhos. Porque é isso que se sugeria na pergunta dos discípulos. Quem pecou? Foi os seus pais? Para que ele nascesse daquela forma? Isso contraria, inclusive, a profecia de Ezequiel, quando ele diz assim, olha, todos são responsáveis pelas suas próprias atitudes. Logo, se seu pai é infiel, não significa que o filho vai ser infiel. E nem significa que, se o filho for infiel, o pai não vai ser justo. Porque cada um é responsável pelas suas atitudes.
Poxa, pastor, então o que significa quando Deus ele fala lá nos 10 mandamentos que os pecados dos pais vão ser castigados nos filhos? Basicamente, queridos, no contexto de que se um pai ele carrega uma família, uma vida disfuncional, ele vai penalizar quem? Os filhos. Ele vai penalizar os filhos. E os filhos vão ter que viver dentro de um contexto disfuncional cultivado pela sua família. Então Jesus, queridos, ele desmistifica essa ideia de que eu sofro por conta de um pecado específico. E ele diz o seguinte, olha, nem seus pais pecaram e nem ele pecou. Nem seus pais pecaram e nem ele pecou. Normalmente, queridos, nós tendemos a nos perguntar, como a gente falou aqui na introdução, nós tendemos a nos perguntar o porquê que a gente está sofrendo, não é verdade? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por uma dificuldade? Por que eu estou passando por um problema? E o que Jesus está querendo dizer aqui? Que nem todo sofrimento pode ser explicado. Nem todo sofrimento tem uma explicação lógica. Nem todo sofrimento está atrelado a um pecado específico, mas simplesmente porque a vida é dura. Porque a vida é complicada. Só que a gente tem a falsa impressão de que se a gente entender o nosso problema, a gente vai sofrer menos. Não é isso que a gente pensa? Não, se eu entender o que está acontecendo, então as coisas vão ser melhores. Aí a gente faz perguntas como filósofos, né? Por quê? Para quê? Por que dessa forma? Só que essas perguntas, elas perdem importância quando o problema vai embora. Porque no final das contas, a gente não quer responder perguntas, a gente quer que o problema pare. É por isso que a gente faz pergunta. A gente não quer responder perguntas filosóficas para o nosso problema. A gente só quer que o nosso problema seja resolvido. E é por isso que quando o problema é resolvido, as perguntas também vão embora. Queridos irmãos, o nosso problema não é intelectual. O nosso problema não é filosófico. O nosso problema é na alma. O nosso problema é no coração. É por isso, queridos, que não tem efeito nenhum quando a gente vai conversar com uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que perdeu alguém, ou uma pessoa que está passando por uma calamidade complicada, e a gente vai lá e tenta trazer uma resposta lógica para o que ele está passando, e você vai achar que isso vai resolver o problema dele, mas não vai. Não vai. Porque o problema, ele é muito mais profundo do que uma resposta lógica. Esse é um problema da alma. E é por isso também, queridos, que Jesus ele não se preocupa o tempo todo em responder todos os sofrimentos que a gente passa, porque o problema não é intelectual. O problema é no coração. O problema é no coração. Não é isso que Deus faz com Jó? Jó está sofrendo e ele pergunta para Deus, Deus, por que eu estou sofrendo? E em vez de responder Jó, na verdade Deus responde Jó com outras perguntas. Mas Jó, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você estava quando eu criei o mundo? Quantos dentes tem um crocodilo? Onde você estava quando eu criei o Leviatã? Quantas estrelas tem no céu? E a única coisa que Jó pôde responder foi: não sei, não sei, não sei, não sei. É isso que a gente precisa entender. Diante do sofrimento, diante dos problemas, não tem pergunta lógica que dê conta de resolver as nossas questões. Por isso, é como se Deus ele estivesse dizendo para Jó, Jó, por que você acha que se você entender o sofrimento vai ser menor? Por que você acha que se você tiver uma resposta, você vai perder o poder do sofrimento sobre a sua vida? Não vai, não vai.
E diante disso, queridos, o que nós precisamos compreender é que a nossa fé não se trata de entender ou não entender questões lógicas. A nossa fé se trata de uma pessoa. A nossa fé se trata de uma pessoa. Então, qual é o antídoto para o sofrimento? Jesus. O antídoto para o nosso sofrimento não se trata de entender ou não entender, de fazer questionamentos, perguntas, se trata em repousar na presença de Deus. É repousar na presença daquele que pode trazer plenitude para o nosso coração. Porque nenhuma pergunta lógica pode tocar o nosso coração. Nenhuma resposta lógica e racional pode tocar a nossa alma, mas Jesus pode. Jesus pode. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nesse texto, queridos, é o seguinte: nós precisamos, mais do que responder perguntas difíceis na nossa vida, é repousar na presença do Senhor. Porque Ele é o único que pode tocar para além da lógica. Ele pode tocar a nossa alma. Ele pode tocar o nosso coração. Ele pode tocar a nossa vida. E independente das circunstâncias, independente dos problemas, a gente pode caminhar de forma descansada no Senhor. Amém, queridos? Por isso, Jesus ele continua dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se revele nele as obras do Pai. Em outras traduções, queridos, nós percebemos Jesus dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus, a glória do Senhor. Com isso, queridos, Jesus ele não está dizendo que Deus, de forma premeditada, colocou o sofrimento nesse homem para anos depois revelar a glória dele na vida dele. Não é isso que o texto está dizendo. O Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, nos alerta, dizendo que se a gente for por essa linha de raciocínio, a gente vai deturpar o caráter de Deus. O que esse texto ele está nos mostrando? Que nós devemos reconhecer que no meio do sofrimento, no meio do problema, no meio das dificuldades, o Senhor deseja oportunizar esse contexto para revelar a sua glória na nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Esse texto ele está dizendo que nenhum sofrimento é maior do que a soberania de Deus na nossa vida. Que Deus é soberano sobre o problema, que Deus é soberano sobre a dor. Ele pode nos oferecer uma realidade plena para a gente caminhar independente da dor, porque Ele é soberano. Então, enquanto os discípulos viam maldição, doença, calamidade, problema, Jesus viu uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Para revelar as obras do Pai. O que Jesus está dizendo, queridos? Que nós deveríamos especular, perguntar, nos questionar menos e nos colocar atento de maneira mais ativa para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer realizar em nós, através de nós, no nosso contexto, na nossa realidade. Porque Deus é mestre em oportunizar momentos difíceis em glória ainda maior. Deus é mestre nisso. E eu vou além, queridos. A Bíblia está repleta de histórias, de pessoas, de circunstâncias, de realidades que promoveram algum tipo de sofrimento, problema e dificuldade para a vida de homens e mulheres de Deus, mas que depois que o Senhor interveio,
tornou a vida dessas pessoas restauradas, belas e abençoadas, mais do que seriam se não tivessem passado pelo que passou. Isso é graça. Gente, Jesus é maravilhoso, queridos. Não existe, queridos, não existe vida tão bagunçada, tão problemática e tão difícil que Deus não possa tornar belo para a sua glória. Não existe, queridos, não existe. Mas nós devemos estar atentos para perceber a ação de Deus em nós e através de nós. E nos perguntando menos, especulando menos, questionando menos, porque responder pergunta não resolve o nosso problema. Não resolve, queridos. Refletindo sobre esse texto, queridos, eu estava olhando para a minha vida. Eu estava fazendo uma análise da minha vida. E eu pensei assim, caramba, será que Deus ele me usaria na minha família, na minha casa, com os meus amigos, no meu contexto, no meu pastorado, na igreja? Será que Deus ele poderia me usar da forma como ele tem me usado, se eu não tivesse passado por algumas circunstâncias que eu passei? Se Deus ele não tivesse tocado gloriosamente na minha vida como ele tocou? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Vejam a vida de Pedro, a gente estudou Pedro semana passada. Pedro era um homem intempestivo, imprudente, que negou Jesus, mas depois que foi tocado pela presença do Senhor, ele se tornou um apóstolo irrefreável nas mãos de Deus. Será que Pedro seria esse tipo de apóstolo se ele não tivesse passado pelo que ele passou? É porque Deus faz isso, queridos. Deus ele quer oportunizar o nosso sofrimento em um caminho de glória para Ele. Para Ele. Deus ele quer oportunizar o seu sofrimento nesse momento para a glória dele e tornar você uma pessoa ainda maior do que você seria se você não tivesse passado pelo que você passou. Como diz os pentecostais, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Uma outra coisa que eu estava refletindo sobre esse texto é que diante dos sofrimentos que a gente passa na vida, eu comecei a me questionar por que tanto sofrimento, né? Por que tanto problema? Eu conversei bastante, eu já enchi o saco dos meus pastores, do terapeuta, falei muito. Falei, poxa, mas a impressão que dá é que eu não consigo sair do deserto, é um problema atrás de outro, não tem um refrigério, não tem um pasto verdejante, está complicado, está complicado. Mas eu percebi, queridos, que caminhar com o Senhor sempre reverte em algo glorioso para a nossa vida, independente do sofrimento que a gente passa, independente. E uma coisa mais bonita ainda que eu aprendi, queridos, é que entendendo isso, que o Senhor caminha conosco, a gente tem a certeza que a próxima página com o Senhor sempre é mais bonita. Que o próximo capítulo com o Senhor sempre é mais maravilhoso e precioso. Eu não sei o que me aguarda, pode ter mais deserto, mas se o Senhor está lá, então essa próxima página vai ser bonita. Ela vai ser mais gloriosa. Mas nós devemos nos atentar para as ações de Deus, para aquilo que Deus deseja fazer, para a sua glória maravilhosa sobre a nossa vida, em nós, através de nós, no nosso contexto, na nossa casa, no trabalho, com os vizinhos, com o periquito, com o amigo. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar. É por isso, queridos, que Jesus ele finaliza dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas aconteceu isso para que a glória de Deus se manifeste. Por isso, é necessário que façamos as obras do Senhor.
Em outras traduções está façamos, precisamos, é necessário que façamos. Aqui na NVI diz, precisamos realizar. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está no plural, né? É necessário que façamos, precisamos. O que está trazendo a ideia aqui? Da mesma forma, queridos, que Cristo revelou a sua glória na vida de um cego de nascença, nós, Cristo e nós, em conjunto com Ele, devemos revelar essa mesma glória. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. É tudo que a gente está falando aqui. É tudo que a gente está falando. É Jesus glorificando o teu nome e a igreja em conjunto com ele também glorificando o nome do Pai. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Queridos, eu sei que hoje a nossa nação tem tornado a nossa vida um tanto difícil, né? Os nossos governantes. E eu não estou falando aqui, queridos, só do governo atual, estou falando ultimamente, todos os anos. Tem sido difícil, tem sido complicado, tem sido complicado. A minha fala aqui não é política, tá, queridos? Eu estou falando daquilo que é factual. O que é factual? Está difícil, está difícil. No Rio de Janeiro, no Brasil, a gente está à mercê de criminalidade, a gente está à mercê de uma economia que oscila como bêbado. A gente vive nesse contexto. E talvez a gente acredite que, de fato, a gente não tem dignidade para poder viver num país como esse. Mas, queridos, à luz desse texto, o que não nos falta é oportunidade para glorificar o nome de Deus no meio do caos. Não falta, não falta. Pode faltar tudo, mas não falta oportunidade de revelar a glória, a misericórdia e a graça de Deus nesse mundo de caos. Porque enquanto alguns veem maldição, problema, dificuldade, nós vemos oportunidade. Nós precisamos nos posicionar como igreja, queridos, e revelar a glória do Senhor nesse mundo. A gente tem o Buraco do Boi aqui do lado, o Marítimo, o bairro do Barreto. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. A gente não foi chamado para ser filósofo, a gente foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, diante de todas essas verdades, queridos, chegando ao fim, chegando à conclusão desse sermão, eu queria pontuar algumas questões importantes. Nós aprendemos que o sofrimento nem sempre tem explicações lógicas ou fáceis, né? Mas uma coisa é certa, Deus pode usá-la para manifestar suas obras no meio do sofrimento. Amém, queridos? Em segundo lugar, Jesus nos ensina que em vez de ficarmos presos a perguntas como por quê, devemos nos perguntar para quê? Como eu posso me posicionar? O que Deus deseja realizar através de mim? O que Deus deseja fazer em mim? Como posso ser instrumento da sua glória no meu contexto, no meu trabalho? Em terceiro lugar, a verdade é que a presença de Deus em meio ao sofrimento é muito mais valiosa do que qualquer explicação. Nós devemos aprender a nos contentar nele. Nós precisamos aprender a nos contentar na presença do Senhor. E por fim, queridos, essa presença gloriosa que nós somos chamados a glorificar através da igreja se revelou através de Cristo. Ela se revelou de forma palpável através de Cristo. Ele passou pela maior dor, pelo maior sofrimento na cruz do Calvário para nos dar vida. Jesus respondeu aos males e sofrimentos da vida, da humanidade, se entregando na cruz do Calvário.
se entregando pela igreja. Jesus não gastou tempo respondendo perguntas filosóficas, Jesus se entregou. Para que nós entendamos que no meio do sofrimento, no meio da labuta, no meio da dificuldade, tudo aquilo que precisamos é de Cristo, é de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar?